Olá, esse é o canal Vivendo o Reino. Seja bem-vindo. Aproveite também, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e vamos junto aí na caminhada da vida. Então, estão conosco hoje. Hoje tá só o Marcelo. É que eu tenho também por dois, daí é no plural mesmo. Marcelo, que é o maior amigo que eu tenho. Ô Marcelo, só para o povo aí que não te conhece, até agora só te viu assentado aí nos vídeos, né? Qual que é a Uhum. aí, Marcelo? Cara, eu já tive 2 e 2, mas eu acho que com a pandemia, comendo assim um pouquinho maior, mais, né? E aumentando o peso, acho que desceu para 2. Mas é nessa faixa aí. Pode isso, rapaz? Como é que funciona esse negócio aí de perder a altura, cara? É a idade, né? Cara, também. Mas perde sim, a gente vai ficando velho, vai ficando mais baixinho. É verdade, né? A curva, né? Viu? Eu fiquei de 2,2 m para 2, ó, fiquei baixinho. Bem baixinho. Tá certo, tá certo. Então, queridos, hoje tá só o Marcelo Nascimento e eu, Diógenes Gonçalves. Os nossos amigos aí, Leandro Menezes e Anderson Cordeiro, hoje não puderam estar com a gente, mas nós estamos juntos para nós conversarmos um pouquinho sobre mais um episódio dessa nova série, né? A série cujo nome é Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão, né, da missão de Deus. E o episódio 2 dessa semana se chama Testemunhas Cativantes, o poder do testemunho pessoal. Interessante que as pessoas em geral, elas podem discordar da maneira como você interpreta um texto da Bíblia, ou até mesmo zombar das suas escolhas. Mas quando demonstramos na vida que houve mudança, as pessoas são impactadas. Quando ao invés de encontrar paz nas bebidas, nas drogas, enfim, né, dizemos que encontramos paz em Cristo e de fato vivemos dessa forma, isso impacta as pessoas, causa um impacto nelas. Mas a verdade, queridos, é que Cristo faz uma reviravolta em nossa vida. E o estudo de hoje nós vamos procurar responder as seguintes perguntas: qual a importância do testemunho pessoal? Se a conversão é para todos os crentes, por que somente alguns testemunham, se todos teriam algo a contar? De que forma podemos testemunhar? Nós vamos conversar um pouquinho, eu e Marcelo Nascimento, sobre esse tema. E, indo para a palavra de Deus, nós temos várias histórias bíblicas de testemunho pessoal, enfim, né? Mas nós temos um relato que foge um pouquinho, vamos dizer assim, do comum, né? Um relato improvável. Eu quero já chamar Marcelo aí para compartilhar com a gente que relato bíblico é esse, que história é essa da Bíblia que conta uma testemunha improvável, Marcelo. É, um alô aí pro pessoal de casa, né? Que está acompanhando a gente. Então não esquece de se inscrever aí nesse lado ou nesse lado, eu não sei agora, mas para poder compartilhar com seus amigos, porque esse é o momento que a gente separa para estudar a Bíblia, né? Bem, o Diógenes, você falou aqui sobre a questão das testemunhas improváveis. A lição até terça-feira, basicamente até terça-feira, ela vai trazendo exemplos bíblicos de testemunhas do que Jesus fez na vida deles. E aí, já para a parte final da lição, pega todas essas ideias, essas ilustrações, e joga para nós a responsabilidade e fala assim: agora você também tem a responsabilidade de testemunhar, como aqueles outros exemplos bíblicos ali. Mas antes da gente entrar aqui ainda no assunto, se você me permite, interessante aqui algumas considerações, né? A gente muitas vezes pensa, e eu converso com muitas pessoas, jovens, adultos, membros da igreja, pessoas que não são também, e às vezes resume a igreja e a vida espiritual e a próprio ministério, a missão, né, ao que acontece dentro da igreja no culto. Então a gente está às vezes lá no sábado de manhã, passa 2 horas lá na igreja, e eu tenho um ministério. Então daí quando a gente pergunta qual é o teu ministério, eu falo assim: meu ministério é tal. Aí cita um cargo, como se o cargo fosse um ministério. Apesar de que pode ser também parte da sua vida, do seu ministério, do seu gosto e ser usado por Deus. Mas ministério é muito maior do que isso, né? Eu até esses dias estava vendo uma ilustração que eu achei interessante, né? A nossa semana tem 168 horas.
Se a gente passa 2 horas dentro da igreja no sábado de manhã, e eu estou contando só o sábado, o que a gente faz nas outras 166 horas da semana inteira, né? Então, isso é algo que faz a gente pensar. O que eu estou fazendo fora da igreja? No ministério fora da igreja. Aproveitar É, o gancho, diga, Marcelo. não, pode falar. Eu não sei se cortou aí, não? Deu para ouvir? Sim, eu vi normal. Tá. Você falou a questão muito importante, né? Questão de cargo, ministério e tal, né? De fato, até essa palavra cargo, né? Que ainda a gente ouve bastante falar, principalmente para quem está nos ouvindo que é adventista, né? Isso me parece um vocabulário, assim como você ouve falar disso, me soa mais algo administrativo, né? De uma parte de uma empresa, vamos dizer assim, né? Mas quando a gente olha para o ministério, né? É um ministério de serviço. Então, por mais que a gente tenha alguns cargos, vamos dizer, né? Técnicos, por exemplo, tesouraria, secretaria, né? Que tem uma questão bem técnica ali também, mas eu particularmente sempre gosto de incentivar as pessoas, né, a entenderem que isso deve ser um ministério para elas, né, um ministério de serviço, né. Então, porque quando aí a gente começa, vamos aproveitar essa janelinha que você abriu, né, quando a gente aproveita, quando a gente pega e, como que eu posso dizer, a questão do cargo, né? A pessoa, ela do tipo assim, a partir do momento que eu deixo de ter, então alguns pegam e ficam já emburrados, né? É como se eu tivesse perdido algo, né? Agora, quando você fala de ministério, você deseja servir, não importa se você é nomeado, né? Porque o ministério ali, o departamento numa igreja, a igreja entende que você foi nomeado para aquilo, né? Porque você tem teoricamente, teria que ter aptidão para estar trabalhando nesse ministério, né? A gente sabe que na prática nem sempre isso ocorre, seria o ideal, né? Mas aí você já deve ter visto isso na tua experiência pastoral, e eu também, de muitas pessoas que às vezes, né, entra ano, sai ano, não fui escolhido lá e tal, já começa a ir para um outro lado, né? Não tem complô, o pastor não gosta de mim, o fulano não sei o quê, mas não tem nada a ver com isso, né? Então, quando a gente entende que é um ministério de serviço, não importa se a gente vai ser nomeado ou não, a gente faz isso por amor a Cristo, né? Então, eu só queria, foi muito legal esta janelinha, não é o ponto aqui, né? Mas vamos aproveitar porque eu acho que É, é isso. não é o ponto, mas é exatamente isso, porque a gente resume a nossa vida espiritual em missão ao que acontece nas 2 horas dentro da igreja, cargo e tudo que a gente está falando aí, e todas as 166 horas da semana inteira, o que a gente faz, né? E aí entra a parte do testemunho pessoal. Ainda fazendo o gancho com o que a gente está discutindo aí, o pastor Vitor BJ postou um texto essa semana, eu achei muito interessante, que ele diz assim: o meu ministério não é minha vida, a minha vida é o meu ministério. E faz completamente todo sentido. A gente poderia trocar a palavra ministério por cargo, né? O meu cargo não é a minha vida, mas a minha vida é o cargo que eu tenho para poder pregar o evangelho. Então, a minha vida por inteiro, não aquilo que eu sou nomeado na igreja. Então, a gente pode fazer diversas ilustrações aí. Mas, bem, sobre a questão aqui do testemunho pessoal, né? Ainda algumas considerações também. A conversão não é algo que acontece para alguns poucos escolhidos por Deus. A gente viu na semana passada que todas as pessoas, Deus queria e deseja que cheguem ao arrependimento e que sejam salvas, todas, né? Se todas são salvas e todas podem buscar o Senhor e se converter, né, para o caminho do Senhor e tal, e ser salvo, então cada um tem a sua experiência individual de salvação com Jesus. A minha experiência não é a tua, né, Diógenes? A tua não é a minha, e a gente não substitui a experiência de ninguém. Claro que vai ter situações em que haverão conversões extraordinárias. O cara era bandido, né? Levou tiro, não sei o quê, Deus protegeu, salvou. Tem uma história extraordinária. Tem outros que foi um negócio que nem Nicodemos, foi gradual, devagarinho, mas foi compreendendo as verdades da Escritura, foi se apaixonando por Jesus cada dia mais, sua vida foi transformada devagarzinho, sem um alarde assim do dia para a noite, né? Mas o que é interessante é que, por mais que, e aí eu estou falando para alguns que às vezes têm essa dúvida, eu não tive aquela conversão extraordinária, né? E eu vou contar do que então para os outros? Se eu não...
Eu não sou aquele, eu era bandido, agora fui convertido e tal. Não tenho essa história. E eu, particularmente, falo de mim. Eu não tenho essa história. Eu nasci na igreja, eu não tenho algo assim extraordinário para contar. Mas talvez a gente ache chato a nossa história, mas a nossa história pode mudar a vida de alguém, né? Que às vezes está na mesma circunstância. Então, talvez aqui já uma palavra de ânimo se você não tem uma história de conversão poderosa, dessas histórias de testemunho que fica uma hora contando na igreja, mas você tem uma história devagarzinho construída com Jesus, mas é apaixonado por ele, você pode ser usado e continuar contando desse amor por Jesus para outras pessoas, né? O Marcelo, acho que é interessante, me veio aqui um pensamento, né? Tão poderoso quanto é a transformação de alguém que era, sei lá, um traficante, um bandido, etc., né? É poderoso o testemunho de alguém que sempre permaneceu fiel, né? É alguém que não se desviou dos caminhos de Deus, que desde criança nasceu num lar cristão, mas foi lá e seguiu sempre fiel a Deus em todos os aspectos. Claro que com a natureza pecaminosa, pecando, com as suas lutas, seus altos e baixos, normal, como qualquer outra pessoa, mas ali, né, de uma maneira pública, de uma maneira assim, na questão do coração, sempre envolvido com as coisas, né? Entendeu o que é de fato ser um discípulo de Cristo e no decorrer da vida. Então, não existe, assim como de certa forma não existe graus, como a gente na lição do trimestre passado que a gente estudou, né? Não existe grau de inspiração, também não existe grau de testemunho, né? Talvez a história de alguém para uma pessoa pode não parecer tão, sei lá, comovente ou coisa do tipo, mas pode ser que na simplicidade daquilo transforme a vida de outro. Então, quem sou eu, né, para ficar julgando ou colocando no nível, né, de testemunho, né? Então, e muitos gostam justamente dessa parte, até depois, mais para frente, eu ia comentar, mas eu vou já trazer aqui. Às vezes, quando é esses testemunhos, assim, vamos dizer assim, de uma mudança drástica, né? Se foca muito num ponto apenas, né? Na vida passada e tal, você já deve ter ouvido disso, né? Passa lá não, puta aqui, vão trazer tal pessoa para contar o testemunho, e a pessoa passa lá 1 hora e meia contando de bala perdida, de não sei o quê, de detalhes né, caiu de moto e a rótula do joelho foi para lá, para cá, o tendão, traz raio-x. Aí nos últimos 5 minutos, mas encontrei Jesus, fui transformado. Vamos embora então, ó, tem aqui meu livro. Exatamente. A pessoa sai assim, nossa e tal, né? Cara, mas é uma baita transformação, sim. Mas e a simplicidade também. Então, assim como não tem níveis de inspiração, né, para a Bíblia, né, dos autores bíblicos, eu não vejo que há nível também no sentido do testemunho, né? É verdade. O Espírito Santo, eu gosto de uma frase, né? Que o Espírito Santo é muito competente no que faz. Com Então certeza. ele usa qualquer pessoa que está disponível, sendo sua história extraordinária ou não sendo. Você, às vezes, conhecendo a igreja desde que pequenininho, como você disse, um ponto importante num mundo que ela um mundo que está nos pressionando de tal forma para a gente viver as coisas do mundo, aqui agora, os prazeres, a fidelidade já é um grande testemunho também. E, cara, esses negócios de testemunho, tem muita gente que é o testemunho de uma tecla só. Ele vive contando, faz 15 anos, faz 20, faz 30 anos que o cara era bandido e continua contando aquela história. Mas as histórias de um contato pessoal com Cristo hoje não tem mais, né? Porque eu vivo das histórias do passado. Então, esse um ponto, eu acho que é interessante também, né? E falando agora sobre a questão da lição, né? Das testemunhas improváveis aí. Estava viajando tanto já que a gente até esqueceu. O que me chama a atenção também é que o primeiro missionário que Jesus enviou não foram os discípulos, não foi Maria Madalena, não foi as pessoas que estavam perto de Jesus. O primeiro missionário que Jesus envia é um pagão endemoniado lá na terra de Decápolis, e foi lá que Jesus enviou essa pessoa, esse jovem. No livro de Mateus cita que eram 2 jovens, né? Não era um, eram 2. Mas claro, cada evangelista tem a sua ótica do que contar na história, né? Mas aqui conta a história de que 2 apareceram lá, desceram as montanhas quando Jesus desembarca do Mar da Galileia, e aí eles vieram ao encontro de Jesus. Aí
ele conversa com Jesus, aquela história que todo mundo conhece, legião e tal, né? E aí todo mundo já sabe de tantos sermões que legião é uma tropa de cerca de 6.000 soldados. Então aquele homem dizia que ele era uma legião. Jesus expulsa para os porcos caem na montanha abaixo. Aí a população e os porqueiros expulsam Jesus da cidade e Jesus fala o seguinte, olha, aliás, o jovem pede, Senhor, deixa eu ir contigo, porque não quero ficar aqui com esse povo aqui, eu quero ir contigo que me transformou. Ele falou, não, você fica na cidade e você vai contar para todo mundo o que eu fiz, né, na sua vida. E eu acho isso muito interessante porque eu acho que seria, e foi de fato, né, muito mais eficaz para aquela cidade, para aquele povo, o testemunho do que Jesus fez naquele rapaz, naqueles dois, mesmo sem a presença física de Jesus ali, do que Jesus ter passado uma semana fazendo sermão sentado na montanha lá, né? Foi muito mais eficaz esse contexto. Então, é uma testemunha muito improvável, mas como eu disse, o Espírito Santo é competente. A pessoa se coloca à disposição do Senhor, ele faz milagres improváveis. Se a gente fizer um paralelo com outras curas de Cristo, a maioria das vezes ele pega e fala o seguinte, olha, vai, né, não fala nada, fica quieto, né? E aqui não, ele pega e diz para eles, olha, você não pode vir comigo, volta para tua região, né, para tua comunidade e anuncia para eles. Então, por que essa diferença? É o público. Jesus aqui, né, ele estava em Decápolis, era uma cidade que não era judaica, era uma cidade, conjunto ali de cidades, como é que se diz? Não são judeus, como é que é o nome? Mas fugiu agora. Gentios, pagãos, né? Isso, essa é a palavra que tinha me dado um branco. Então, ele pega e fala, não teria problema ele voltar para a comunidade dele e falar de Cristo, porque ele não ia sofrer, né, com os conceitos que os judeus tinham a respeito do Messias que vinha, né? Então, muito importante, muito interessante, assim, na verdade, só mais uma curiosidade. Mas o que me chama... Oi? Não, pode falar, pode falar. Uma curiosidade não, mas quando a gente pega isso como um gancho, a gente pode... eu peguei uma frase aqui que diz o seguinte, a essência do evangelho é restaurar pessoas destruídas pelo pecado à plenitude para a qual Cristo as criou. Então, aqui Cristo faz isso, né, com esses endemoniados, ele restaura eles, né, à plenitude, assim como outros também, e é o que deve acontecer até hoje, continuamente. Então, e esse é um papel nosso também. Uma vez que Cristo me restaura, por que eu vou contar para o outro? Só para dizer que porque eu estou na mídia, para achar? Não, porque o meu papel, todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas às vezes o outro, e no caso aqui eles, estavam com a imagem e semelhança em relação a Deus, como posso dizer assim, embaçada, né? E agora Cristo vai lá e agora restaura isso. E nós somos esses restauradores também, obviamente, por meio do poder do Espírito, por meio de Cristo, para restaurar isso nas pessoas, para elas entenderem de que mesmo ainda nessa terra, mesmo com a natureza pecaminosa, com doenças, com tudo isso, é possível sim a gente viver uma vida plena em Cristo Jesus. Então, às vezes o testemunho, quando a gente fala de testemunho pessoal, ele é focado só em nós, né? No sentido assim, quando eu quero dizer, claro que tem a minha história pessoal, quando eu quero dizer o seguinte, quando eu falo, me refiro a focado em nós, é como se morre é um fim em si mesmo. Eu estou só contando para eu me exaltar, para dizer que aconteceu isso comigo, mas será que realmente, aí vai uma questão que é pessoal de cada um, que é a intenção das coisas, isso é muito individual, mas será que a minha maneira de viver, de fato, está sendo pensando no outro, né? Então, esse é um princípio que eu tenho assim muito que eu tenho percebido nas escrituras, né? E essa frase me chamou muita atenção da lição, né? Então, a essência do evangelho é restaurar pessoas destruídas pelo pecado. Então, exatamente. E o que chama a atenção também da história desses endemoniados aí é que eles não tiveram a vantagem de passar algum tempo com Jesus, aprendendo dele, né? Ouvindo seus sermões, recebendo um treinamento, olha, você vai fazer isso, 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 ou acompanhar os milagres de Jesus, nada. Eles não tiveram tempo, literalmente. Mas por que foi tão testemunho deles? Justamente porque eles tiveram o único ingrediente, pelo menos necessário, para poder falar do poder de Jesus, que é o que aconteceu na vida deles.
Então eles não tiveram tempo de ser treinados, não tiveram tempo de ouvir sermão, não tiveram tempo com Jesus. Conheceram ali, foram transformados ali e dali para frente começaram a contar. Eu queria, se tu me permite, Joyce, mostrar um PowerPoint aqui. Tá permitido. O que eu estou querendo mostrar com isso aqui? Que Jesus, ele fez lá no capítulo 5 o milagre de transformar aqueles 2 jovens. Segundo Mateus, eram 2. Aí os jovens falaram assim, Senhor, nos permita ir contigo. Jesus fala assim, não, você não vai, você fica aqui e você conta para os seus o que eu fiz na vida de vocês. E aí Jesus vai embora com os discípulos e deixa os jovens ali. E os jovens começam a trabalhar, contando, porque era nítido a transformação na vida deles. Eles eram endemoniados, se cortavam, se batiam, eram agressivos, agora estavam sãos, em perfeito juízo e tal. O que acontece interessante é que eu acho que os irmãos, muitos talvez não vão se ater nesse detalhe, mas no capítulo 7, verso 31, diz assim, ó, de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom. Olha, nós estamos falando aqui, Jesus estava aqui com a mulher Ciro-Fenícia, ele foi pelas terras de Tiro e Sidom, né? E aí o texto continua. E ele foi até o Mar da Galileia. Então ele passa pela fronteira de Decápolis e vem até o Mar da Galileia, desse lado aqui. Esse território aqui é um território pagão. Esse é o território de Decápolis. E o texto diz assim, então ele foi até Sidom, até o Mar da Galileia, através do território de Decápolis. Aí o verso 32 diz, então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. E Jesus ali faz um milagre. Aí conta a história do milagre. Aí entra no capítulo 8 e fala assim, naqueles dias, quando outra vez se reuniu, grande multidão, não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhe disse. E aí começa a contar que eles passaram 3 dias com Jesus, ouvindo Jesus, e aí, né, tiveram fome, e Jesus então faz a segunda multiplicação de pães e peixes. Se a gente for acompanhar a história no livro de Mateus, capítulo 15, verso 32, quase que foi uma sequência. Jesus cura o surdo gago, depois eles veem tudo isso que aconteceu, e aí Jesus então começa a ensinar aquelas pessoas por 3 dias, passa fome, e Jesus então faz a multiplicação de pães e peixes. Terminada essa multiplicação de pães e peixes, o texto diz ali no finalzinho, no capítulo 8, verso 10, no finalzinho que Jesus então atravessa o Mar da Galileia e vai para o território de Dalmanuta, que é Magdala. O que eu estou querendo dizer com isso? Que exatamente a segunda multiplicação de pães e peixes e a cura do surdo gago foi no território, adivinha de onde? De Decápolis. Só que se a gente olhar alguns meses antes, quando Jesus foi lá no capítulo 5, e alguns historiadores dizem que foi esse intervalo de tempo do milagre que ele fez com os endemoniados até ele voltar de novo lá, de 9 a 10 meses, no primeiro momento a população expulsou Jesus, os porqueiros lá expulsaram Jesus, porque deu crise econômica lá, né, porque perdeu um monte de porco, mas restaurou os meninos. Jesus foi embora e só esperou o negócio acontecer. O Espírito Santo usou aquela testemunha improvável. De 9 a 10 meses depois, Jesus volta. E volta, segundo o texto de Marcos, a pedido deles, do povo de Decápolis, né? Se a gente for ver Marcos ali, capítulo 7, diz ali, de novo se retirou das terras de Tiro e Sidom e foi para o Mar da Galileia, pelo território e tal. E aí, a pedido deles, trouxeram o surdo gago e depois Jesus fez a multiplicação de pães e peixes. Agora eu pergunto, será que não teve sucesso o testemunho desses meninos aí? Imagina, Jesus meses antes foi expulso, agora estavam chamando Jesus para vir fazer milagres e curas. E lá no livro de Mateus diz que eles não trouxeram só o surdo gago, só Marcos cita o surdo gago. Mas lá no livro de Mateus fala que eles trouxeram muitos paralíticos, muitos doentes para Jesus curar. E Jesus passou 3 dias a fio ali ensinando eles. O povo de Decápolis, o mesmo povo que meses antes tinha mandado expulsar Jesus. Então agora a gente pode olhar na Bíblia o sucesso do testemunho desses meninos, que foi um sucesso evangelístico extraordinário. Né? Porque muita gente não faz essa associação, né? Que Jesus estava lá, foi expulso e voltou depois a pedido deles, fazendo muitos milagres, inclusive uma multiplicação de pães e peixes para aquele povo. Né? Rapaz, muito legal ver essa associação, viu? Muito, muito, muito bacana. Me chama a atenção, quando você estava fazendo toda essa recapitulação aí também, no verso 19 do capítulo de Marcos, aí, capítulo 5, depois que Jesus diz ali que não permitiu, né, que ele fosse junto, ele disse, vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez,
E a última partezinha diz assim, e como teve compaixão de ti. Eu quero chamar aqui, acho que dá para Aham. pegar um link interessante, porque nós somos, por natureza, preconceituosos, né? E às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande em a gente ficar taxando as pessoas, né? Ou colocando assim, ó, esse é... Não, esse parece, assim, pelo jeito assim que ele se veste, ele daria um bom cristão e tal, né? Agora, não, esse aqui... Não, poxa, esse tá meio assim, né? Tá sujo, tá fedendo, ou tá com a família, né, destruída, não sei o quê, né? Às vezes, infelizmente, a gente faz isso. E aqui fala da misericórdia, compaixão, né? Porque se for olhar, pensa no contexto, né, daquela época, se hoje já é algo complicado, se você percebesse, visse alguém endemoniado, agora imagina o contexto daquela época, né? E já para um público ali fora, que não era judeu e tal. Então, essa questão da compaixão de Cristo e de ele contar isso para os outros também, isso eu acho que eu só queria pegar esse gancho, assim, que é muito importante. A gente não pode perder esses princípios do reino de Deus, o princípio da transformação genuína, né? Que a transformação genuína não é apenas eu deixar de usar, quem usava drogas parar de usar, de tomar, quem tomava cerveja parar de tomar e etc. Claro que isso faz parte, mas a transformação de caráter, a transformação da vida, ela ocorre dentro do coração, né? É o princípio de E a Gálatas. gente vai até, te cortando um pouquinho, só pegando o link da semana passada, que, se não me engano, fala do amor como motivação. É exatamente isso que Jesus falou. Ó, mostra para os outros como eu tive compaixão com vocês. Então, esse amor que eu tive por vocês, compartilha com outros, porque isso que é o fator motivador. E eu acredito que foi exatamente isso que fez eles dar o gás lá para espalhar a notícia. Com certeza, com certeza. Então, são coisas que, ou seja, enquanto todos, de certa forma, ou muitos, né, rejeitavam eles, Cristo vai lá e, e transforma a vida deles, né, a partir de uma decisão, uma escolha deles também de querer ser transformados, né? Mas a gente acaba limitando essas coisas sempre, né? A gente quer padronizar pelo exterior, pela casca, né, o que está lá dentro. Mas se a gente fazer o princípio de Cristo, a gente tem que inverter essa visão, né? Mas vamos seguindo em frente aí. Tem um outro texto Bora. que o guia de estudos dessa semana traz sobre as Marias. Então, tá aí no Não é as três Marias, só duas, né? só Três Maria, não. Então, a Maria Madalena e a outra Maria, como diz lá em Mateus 28, elas então, enfim, a gente não, né, você conhece a história também. Elas então vão atrás, né, e descobrem aí o anjo ali, enfim, fala com elas, né, fala de que Cristo tinha ressuscitado. E então agora elas saem dali, e ali no verso 9 diz assim: eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, ou melhor, não, antes disso, verso 7, e depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis, é como vos digo. Aí elas saem apressadamente, tomadas de medo e grande alegria. Então olha só que interessante aí a mescla, né? Medo com alegria, e correram para anunciar aos discípulos. Então, agora, o impressionante é que o próprio guia de estudos traz isso também, e aqui isso está em Marcos capítulo 16, verso 11, né? Quando os discípulos ouviram que elas contaram, diz o texto assim, estes ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Então, o papel da gente testemunhar, isso não quer dizer que todo mundo vai sair acreditando e sendo transformado também. Não é nosso papel, de certa forma, é o papel do Espírito, daí convencer e transformar isso na vida das pessoas, né? E se os próprios discípulos, né, não creram nisso, não creram nas palavras dela, que ela viu, ouviu do próprio anjo isso, e eles ali estavam tão fechados para isso que não acreditaram, né? E Então, não é pré-requisito também, né? exato, Aproveitando o engate aí, sim, você não vai testemunhar tendo pré-requisito que as pessoas todas aceitem. Então, se a gente olhar essa história, na realidade, ela está chovendo no molhado do que a gente já viu dos gadarenos. Contar a minha história pessoal. Só que eu acho que o detalhe importante da história
não é só repetir de que eu tenho que contar a história como as mulheres também saíram e foram contar. Isso a gente já sabe, a gente acabou de ver nos Gadarenos. Mas é esse ponto que você trouxe. É o fato de justamente elas forem contar e eles não acreditaram. E isso vai acontecer com a gente. Vai ter um monte de gente que não vai acreditar. E não é por isso que a gente vai desistir de testemunhar. Porque o meu testemunho não depende da aceitação das pessoas, depende do que o Cristo fez por mim. Independente do que as pessoas pensam ou não pensam. É isso mesmo. É interessante uma frase também que eu quero compartilhar, diz assim, testemunhar não tem a ver conosco, não se trata de como éramos ruins, nem de como passamos a ser bons depois de termos encontrado Jesus. Testemunhar tem a ver com Jesus, pois é sobre seu amor, sua graça, sua misericórdia, seu perdão e seu poder eterno para nos salvar. E eu quero aqui deixar uma dica, talvez alguém possa estar perguntando aí, né? Como que eu posso testemunhar? Como que eu posso pensar sobre isso, né? E você poderia responder 3 perguntas. Escrever uma frase para cada uma dessas 3 perguntas. A primeira delas, como era a sua vida antes de conhecer a Cristo? Segunda, em que momento da sua história você conheceu a Cristo? E terceiro, que diferença Cristo fez nessa sua trajetória? Então, de uma maneira bem resumida, você pode fazer esse exercício aí mesmo agora, pegar um papel, né? E talvez você nunca parou fazendo uma somatória daquilo que a gente já conversou, né? Talvez você pense, poxa, mas eu sou cristão há muito tempo, ou foi um processo, assim, não foi uma virada, assim, do dia para a noite. Não, mas experimente colocar no papel para você ver como, de fato, se você... Talvez você chegue em 2 conclusões, né? Uma, você vai perceber esse momento que aconteceu essas coisas, e você era de um jeito, e Cristo transformou, ou você vai chegar numa conclusão que talvez, de alguma forma, você está sendo apenas um religioso que frequenta um culto, e se você não conseguir perceber nada do que Cristo fez para você, você precisa conhecer mais a Cristo. Né? Então, essa talvez seja uma coisa que você possa chegar ao fazer esse exercício simples. Então, e tem uma outra questão também. Não significa que a pessoa que não acreditou no seu testemunho, como a gente viu no exemplo dos discípulos, ele vai perpetuar essa posição para sempre. Não significa também. Ele pode, à medida do caminho, ficar olhando para a sua vida transformada e ele automaticamente ou devagarinho sendo transformado também. O Espírito Santo vai trabalhando. Porque nós estamos vivendo, Jorge, numa época hoje que é o pós-modernismo e todas essas circunstâncias que a gente está vivendo aí, que as pessoas mais duvidam do que acreditam, né? Então, a questão é a seguinte, e principalmente relacionado com igreja, cristianismo e tal, há muita hipocrisia. Há muitos crentes ateus, né? Aquele que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. Então, o que o povo precisa? Ele precisa de genuinidade, se é essa a palavra certa que eu falei agora. Mas tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro. E isso o povo dessa geração valoriza, jovens, enfim. Você é verdadeiro. Só que às vezes você não passa essa transparência de ser verdadeiro no primeiro momento, na primeira vista. Ah, você era assim, agora tá. Não, pronto, também vou querer ser assim, você transforma. Não. Ele tem que ver que aquilo que você está demonstrando para ele, e que ele foi cético no começo, não é falso, é verdade. Se for falso, logo vai miar o negócio. Você vai voltar à velha vida e vai descambar de vez. Mas se ele perceber que isso continua, eu falei, opa, algo tem diferente nessa pessoa. Né? Então, somente o cristianismo genuíno, autêntico, de uma conversão diária com Cristo e a pessoa vendo, ela pode ter sido cética e não ter acreditado em você no seu testemunho no começo, mas ela vai olhar e ela não vai ter mais argumentos para dizer que não é verdadeiro. Aí tem uma grande chance do Espírito trabalhar no coração também. Por isso a gente tem que continuar testemunhando, demonstrando. Tem pessoas que às vezes vão ser agressivas com a gente pelo fato de ser cristão. Continue sendo amoroso, com paciência. O Espírito Santo vai amolecendo seu coração com o tempo pelo seu testemunho. Agora, se no meio do caminho a gente desiste e tal, aí ele vai só endossar aquilo que ele já pensava. Olha aí, ó, tá vendo? É tudo crente falso. Então a gente tem que perpetuar essa nossa experiência com Jesus. Aí eu volto naquele assunto, que o nosso testemunho não é só aquilo que aconteceu há 30 anos atrás, quando eu era bandido. Vai ter que ser a minha história de ontem, de hoje, de amanhã, de cada dia. Uma conversão diária com Jesus. Por isso que
eu costumo dizer que eu não creio em trabalho missionário, que você separa. Eu creio que, tá, claro, dentro de uma semana você vai separar algum momento dessa semana para sentar, talvez estudar a Bíblia com alguém e tal, né? Mas eu creio em vida missionária. A vida missionária há momentos que você abre a Bíblia com alguém para estudar temas, enfim, né? Mas porque se você, de novo, faz uma caixinha, né? Não, esse é o momento só, como se a minha relação com Deus é apenas uma horinha lá na igreja no sábado de manhã, no domingo à noite, uma quarta, uma terça, enfim, né? É um momento de um sábado à tarde que Exatamente. a Bíblia com alguém e a vida. E o seu emprego, onde você estuda, o relacionamento com sua família, seus vizinhos, como que você desenvolve isso, né? Então, é bem nessa linha, né? O Marcelo aí reforçando, né? A gente precisa constantemente seguir vivendo. Isso é viver o reino, né? Por isso que o canal aí fala justamente disso. A ideia é essa, É, né? Viver o reino exatamente. é vida missionária, é vida com Cristo, é diária, é escolha diária. Aí eu faço um link com a próxima parte aqui, que já que fala de vida diária, né, de vidas transformadas. Nós temos aqui o episódio de João, né, e Pedro, episódio de João e E Pedro. Pedro, né? E eu quero ler aqui Atos capítulo 2, o verso, aquele episódio dos 3.000 batizados, né? O episódio, verso 37 e 38, do capítulo 2 de Atos, diz assim: Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o interessante é que no grego, o verbo arrepender, que está aqui no imperativo, né, arrependei-vos, ele está no plural. O apóstolo, então, que ele se dirige a todas as pessoas cuja consciência os leva ao arrependimento. Mas o interessante é que aqui, aí, só aproveitando o gancho da palavra, da frase, né, o verbo seja batizado está no singular, ou seja, salienta que é a natureza individual do batismo, né? Então, o cristão ele deve ser batizado para ser um seguidor de Jesus, pois o batismo é um sinal que indica que a pessoa pertence a um grupo do povo de Deus, dentre outras coisas, né? Então, o arrepender, ou seja, que é essa questão genuína que o Marcelo estava colocando antes, essa importância da gente de fato arrepender, isso é de fato viver o Evangelho de Cristo de maneira genuína a cada dia. E se você é alguém que não pertence a um grupo, né, porque você está conhecendo esse Cristo, você se arrepende e decide, então o batismo, dentre outras coisas, faz parte desse processo também, né? E se Uhum. você já é batizado, você tem que constantemente se perguntar se você continua vivendo esse propósito. Por isso que é a caminhada, né? Vivendo o reino, é a caminhada com Cristo. Cada dia a gente vai junto com Ele vai nos moldando, né? Vai nos transformando. E aqui nós temos esse episódio aí eu só queria pegar esse detalhezinho. Eu sei que o Marcelo tem mais aí para compartilhar também desse episódio aí de João e Pedro. E se a gente olhar para a história de Pedro e João, eles fizeram um milagre, né? Eles fizeram um milagre na vida de uma pessoa, lá no livro de Atos, capítulo 4. E aí o verso 16 diz assim, olha, a cúpula, né, os sacerdotes, sumo sacerdote, Caifás, os fariseus, olha o que eles falaram no verso 16. Que faremos com estes homens? Com João e Pedro. Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e nós não podemos negar. Então, se a gente tem uma experiência viva com Jesus, não vai ter santo que duvide disso. E aí, olha o que depois no verso 20, que é o que termina o texto, né? Que eu acho que é interessante, diz assim, olha, quando vão confrontar Pedro e João falam o seguinte, olha, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, assim, eu vivi, é a minha experiência. Eu não posso me calar, eu não posso ficar quieto. Então, eu acho que o texto deixa esse ponto bem importante, porque quando eu tenho um encontro com Cristo, e esse encontro pode ter sido na minha conversão, pode ser que eu tenha me afastado um pouquinho de Jesus, eu posso pedir esse encontro de volta hoje com Jesus. E aí nasce um desejo de apresentar aos outros aquilo que Jesus faz na minha vida, e aí apresentando a compaixão de Jesus para os outros, assim como na história dos gadarenos, e assim a gente vai fazendo da nossa vida transformada a maior pregação que a gente pode falar, porque isso não tem
contra-argumentos. Pessoas podem duvidar da nossa teologia, podem duvidar das doutrinas que pregamos, mas não podem duvidar de uma vida transformada. Com certeza. E você falou algo muito importante, eu quero só aproveitar o link também. Muitos, às vezes, a gente está falando de vida, né? Vida transformada, de caminhar com Cristo, de ser algo diário. E alguns têm ainda aquela teologia, aquela ideia de que o único lugar onde encontro Deus é dentro do prédio da igreja, né? Não, eu vou aqui para me encontrar com Deus, tá? Como se Deus não tiver. Nessa pandemia, nas visitas, nas ligações que eu converso com as pessoas, eu sempre tenho falado, né? Se a igreja não começa no lar, não sei onde que ela vai ser, né? Então, não importa se seu lar é só você sozinho, né? Pode ser mora com a irmã, com o avô, com o tio, marido, mulher, enfim. Tem que começar ali. Então, e é em casa, é no dia a dia. Então, quando a gente pode se reúne, muito bom. A gente está ali juntos para celebrar esse Deus na vivência do dia a dia, né? Então, a gente celebra esse Deus juntos, a gente adora esse Deus juntos, porque Deus a gente sempre ouve falar, né, de que igreja não é o prédio, igreja são pessoas, mas não são pessoas sozinhas. São pessoas no coletivo. Por isso a importância da gente se reunir, claro, sempre dentro das possibilidades, obviamente, né? Mas, então, essa importância dessa vivência, né? É. Eu quero trazer aqui Ô, Jorge, Oi. Não, pode falar. Não, pode falar. Depois a gente fala. Beleza. Voltando aqui a esse episódio, você leu antes o verso 16, aí do capítulo 4 de Atos. Eu quero ler o verso 13, que diz assim, ou melhor, verso 12, que aqui tem Pedro e João perante o Sinédrio, enfim, tudo aquilo que o Marcelo aí já comentou, mas aí eles começam a explicar, então, ali, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Verso 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, o que aconteceu com eles? Admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Olha só. A pergunta que eu tenho que me fazer todos os dias, e você que está nos assistindo também, as pessoas se admiram e percebem que você se encontra com Jesus, que você vive com Jesus, a maneira como você fala, você se porta no seu trabalho. Por isso que eu digo que a igreja, né, o princípio do reino de Deus é na vivência, é na vida. Então não faz sentido eu ser alguém que eu vou lá dentro de um prédio, num culto, seja a denominação que você vai, se a gente está, você que não é adventista, né? Não importa, o princípio é o mesmo. Você vai lá, senta no banco, escuta alguém pregar, canta um hino e tal, mas, não, aqui dentro é sagrado, não falo palavrão, eu não sei o que e tal, mas aí você sai daquelas portas, em casa, sua vida nem parece que você conhece a Cristo, no seu trabalho, a maneira como você se porta, você não é uma pessoa gentil com os outros, você não é amorável, você não é bondosa, você não exerce misericórdia, compaixão. Então, quem diria, se não exerce nem essas coisas, você acha que simplesmente chegar com a Bíblia, né, a gente brinca assim, né, dando uma bibliada na cabeça, aqui eu vou dar um estudo bíblico aqui para você. Caramba, mas olha para a vida, né? Será que eu tenho, né, o simples fato de eu só mostrar algumas listas de verdades, de princípios da Bíblia, de o sábado, o domingo, carne de porco ou não, vai ser o suficiente para o outro entender quem é Cristo? Se Cristo ainda nem me transformou ainda, né? Então, assim, é um detalhe importante, né, que a gente precisa perceber. Será que a gente tem andado com Cristo? E eles aqui eram iletrados, pessoas simples, né? Então, você não precisa ter aí ter estudo para você ser reconhecido que andou com Jesus. Então, você está falando do estudo bíblico aí, eu acho que ele é potencializado com o nosso testemunho pessoal. Se a gente só enfiar a Bíblia goela abaixo, é só doutrina. E é aquilo que eu falei, ela pode ser questionada. Mas quando você demonstra compaixão pela pessoa pela qual você estuda, e ela vê em você uma transformação que aquele estudo da Bíblia, quando ela fez, funcionou e mudou a vida, aí ela potencializa o estudo. Então, eu não concordo muito com aquela frase, eu acho uma meia-verdade, não é que ela é uma mentira, mas ela é uma meia-verdade, que diz assim, pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Né? A gente tem que usar palavras e tem que demonstrar com a vida. Só mostrar a vida não adianta e só falar e não demonstrar também não adianta. Tem que ter as duas coisas. Né? Eu queria contar uma história que eu achei interessante, eu achei nesse livro aqui, ó, que ele é bem legal,
evangelismo, uma coisa que você não pode fazer no céu. E ele conta a história desse homem aqui, né, Mark Cahill, e ele é eu não sei se ele é pastor, mas ele é relacionado com coisas de igreja, dá palestras em igrejas e tal. E ele, na época da faculdade, ele estudou com um jogador de basquete famoso que foi para a NBA, que é o Charles Barkley. Hoje já é aposentado, mas quem lembra das épocas de NBA aí, vai saber que o Charles Barkley era amigo dele, estudaram juntos. E ele sempre cristão na faculdade, dando um ótimo testemunho e falando para os seus amigos. E o Mark Cahill também jogava basquete e tal, só que não decidiu se profissionalizar e continuar tal. E o amigo dele foi para a NBA. Só que de tempos em tempos ele via o Charles Barkley, eles se encontravam já depois de famoso para poder matar saudade, porque eles eram ótimos amigos. No livro aqui conta que certa ocasião o Charles Barkley falou o seguinte: ô Mark, vem aqui comigo, eu vou estar num restaurante aqui, tem uns amigos aqui. Ele falou: você tem uns amigos aí? Ele falou: os amigos meus do time aqui estão comendo, vem aqui comer com a gente. Estamos na cidade, estou passando aqui. Ele falou: só vou se o Michael Jordan estiver aí. Ele falou: não, mas o Michael Jordan está aqui, vem aqui, vou te apresentar ele. Aí ele conta a história que ele falou, ficou nervoso porque foi ver o Jordan no restaurante lá e tal. E esse amigo aí, para os amigos dele de basquete e tal, que o verdadeiro e único amigo que ele tinha era o Mark, que é o autor do livro aqui, né? E aí o que chama atenção é que o Mark, depois que termina a conversa, a janta ali e tal, ele fala assim: ô Charles, por que você disse que eu sou o seu melhor amigo? Você tem tantos amigos. Ele diz assim: porque você é o único de todos os que eu tenho que fica perguntando o tempo todo para mim onde você vai passar a eternidade, onde você vai passar a eternidade. E você fica sempre me procurando, se preocupando comigo, não só nessa vida, mas onde eu vou passar a eternidade. E aí isso marcou ele, porque nem ele sabia que fazia impacto na vida do Charles Barkley. Então veja, um jogador de basquete famoso e tal, e ele disse exatamente isso: porque você se preocupa comigo e você pergunta o tempo todo: Charles, onde que você vai passar a eternidade? Não é só essa vida e tal. Então esse testemunho que ele dava o tempo todo fez diferença na vida desse homem. Então a gente pode, querendo ou não, às vezes a gente não mede, não pesa nossas ações, nosso testemunho, mas ele é muito poderoso, usado pelo Espírito Santo para fazer diferença na vida de alguém. Por isso que eu digo, seja o seu testemunho estrondoso, quer seja simples, mas continue vivendo uma vida de experiência com Jesus diária, que o Espírito Santo é competente de fazer alcançar pessoas que você nunca imaginaria que alcançaria com a sua história, né? É verdade. Chegamos ao fim, então, de mais um episódio. Agradecer, então, ao Marcelo Nascimento, que esteve junto aí com a gente. Hoje, o Leandro e o Anderson não puderam estar juntos. Eu sou Diógenes Gonçalves e foi uma grande alegria estar com você também. Esse é o canal Vivendo o Reino. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí, ative as notificações. Se você achou esse conteúdo importante, que te ajudou também a crescer, compartilhe com outras pessoas também, para que a gente possa seguir nessa caminhada, né? Crescendo juntos, sempre vivendo com Cristo, transformados por Ele também. Então, que Deus abençoe e vamos seguindo juntos, vivendo o reino e amando a Deus e as pessoas.